Isaías 26, eu chamo a sua atenção para o versículo 16 a seguir. Nos diz assim: Senhor, no meio da aflição te buscaram, quando os disciplinaste, sussurraram uma oração. Como a mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor. Assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz a vento. Não trouxemos salvação à terra e não demos à luz aos habitantes do mundo. Gálatas capítulo 4, por favor. Quero chamar a sua atenção para o versículo 19, que nos diz assim: Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto, por vossa causa, até que Cristo seja gerado em vós. Amém? Podeis assentar, muito obrigado. Não precisamos ser um leitor muito exigente para que nós possamos perceber de que era um desafio ser um profeta nos tempos bíblicos, porque Deus não aceitava que houvesse nenhuma distância entre o que o profeta falava e o pulsar do seu coração. Não poderia ter um divórcio da palavra falada e da vida vivida. Todos os profetas passaram por experiências de que o próprio Deus utiliza a experiência de suas vidas como uma parábola para o povo. Jeremias vivenciou isso, Ezequiel da mesma sorte, quem não se lembra de Oséias, enfim, todos os profetas passaram por experiências, que tais experiências tornavam uma voz profética, um exemplo profético, um apontamento para a nação de Israel. Isaías não foi diferente. O chamado de Isaías, se você puder avaliar dentro de uma visão um tanto quanto apurada, você percebe que o ministério do profeta Isaías está concentrado na santidade de Deus. Por essa razão, nós iremos encontrar logo no início do seu escrito, Deus levando Isaías a uma experiência de santidade, uma experiência sem precedência nos seus dias. No capítulo 6, nós temos uma das narrativas mais lindas, mais encantadoras, que o homem pode ter na presença da santidade de Deus. Deus conduz Isaías a essa experiência, porque o seu ministério seria pautado, focado, centralizado, direcionado sobre a santidade de Deus, acerca de um povo que precisava retornar a viver esses caminhos do próprio Deus. Deus utiliza o seu ministério para fazer algumas denúncias graves, denúncias convidando ao povo a tomar uma postura, a tomar uma posição séria, imediata e duradoura. Mas o texto que nós lemos, existe algo um tanto quanto diferente, porque as palavras que nós lemos não é Deus denunciando Israel.
As palavras que nós lemos não é Deus focando Israel e desnudando os seus pecados. O texto que nós lemos é um texto de confissão. Não é Deus falando para Isaías, é Isaías falando para Deus. Não é apenas Isaías, mas Isaías está dentro de uma representação da própria nação. Uma confissão não muito leve, uma confissão não muito branda, uma confissão forte, uma confissão chocante. Às vezes, querido irmão, querida irmã, nós precisamos caminhar pela estrada da confissão. Às vezes nós precisamos separar algum tempo em nossos devocionais para nos confessarmos diante de Deus. Um dos pais da igreja, conhecido como Agostinho, ele dizia de que antes que Deus possa nos libertar com o seu poder, é preciso que nós desenganamos a nós mesmos. A confissão faz isso. A confissão faz o que o salmista escreve no Salmo 139, sonda-me, Senhor. É interessante que quando os rabinos vão interpretar este sondar, muitos deles utilizam uma linguagem doméstica, uma linguagem de limpeza, uma linguagem de uma pedra em um quintal, aonde que ao seu redor está sendo limpo. Mas um determinado dia, o mordomo da casa resolve virar a pedra para limpar o que está debaixo da pedra. Talvez você já teve essa experiência. Quando você remove uma pedra de um quintal, que faz alguns dias, semanas, meses, ou quem sabe anos, você encontra coisas ali que você não esperava estar ali. É exatamente isso que nós precisamos fazer em nossas confissões. Deus, venha dilatar o meu coração, para que eu não possa estar enganando a mim mesmo. A confissão de Isaías é uma confissão que é impossível nós não sermos impactados. Isaías começa a orar ao Senhor, e nessa oração e confissão ele disse: Deus, nós estamos semelhante a uma mulher gestante, que está prestes para dar à luz. Ele está utilizando uma figura de linguagem. Quando o Senhor nos disciplinou, quando o Senhor nos liberou uma palavra de correção, quando o Senhor estendeu as tuas mãos para agir sobre nós em uma restauração, então nós ficamos semelhantes a uma mulher gestante, uma mulher que está prestes para dar à luz. E é uma mulher que está gritando de dores. A reação que Israel teve à voz de Deus, Isaías a compara como essa experiência de gestação prestes a dar à luz. Pouco tempo de um parto ser feito. E ele vai dizer, quando o Senhor nos disciplinou, nós estávamos semelhantes a esta mulher. Mas com um detalhe: quando nós damos à luz, nós damos a luz a vento. Não havia vida em nós. Não havia uma pessoa dentro de nós sendo gerada. Era apenas vento. Porque nós não trouxemos salvação aos povos da terra. Essa palavra, ela precisa tomar o nosso travesseiro. Porque existem algumas lições que muito simples, muito patente. Não precisamos ser intelectual para a gente extrair o que nós vamos compartilhar aqui. Primeiro, o perigo de nós emitirmos respostas falsas ao nosso Deus. O perigo de nós emitirmos respostas falsas a Deus. Se você prestar atenção comigo no texto, houve uma voz de Deus. Houve uma disciplina de Deus. O povo orou, o povo chegou na presença de Deus em reação. E a reação, segundo o profeta, foi semelhante a uma mulher que está prestes para dar luz. A aparência é legítima. O grito aparentemente é legítimo.
Quem está ao redor de Israel vai dizer: vai nascer, há uma vida, há uma criança. Mas quando o parto é feito, não tem vida lá dentro. A reação, a resposta a Deus foi uma resposta falsa. Amados, como que é fácil a gente caminhar por este caminho. Nenhum de nós aqui temos o direito de dizer que nós não tivemos um contato forte com Deus em chamado. Nenhum de nós aqui podemos dizer que houve um dia uma pregação, em um domingo, em uma quinta, em uma escola dominical, em uma terça-feira, ou em algum louvor, algum encontro com alguém, em um discipulado, em algum momento da nossa vida, Deus nos confrontou com uma palavra de disciplina. Todos nós já fomos confrontados com Deus com uma palavra de vocação. Todos nós já fomos tomados por uma palavra de Deus nos chamando a algo sério, profundo. E quantas vezes que após nós ouvirmos tais palavras, nós emitimos algumas reações, fazemos algumas promessas, realizamos algumas alianças, nos comprometemos com alguns concertos, mas o tempo passa, e quando o tempo passa, ele passa simplesmente para desmascarar que aquelas reações a princípio não passou de respostas falsas ao que Deus falou a nós. Quantas vezes Israel não passou por isso? Quantas vezes Deus não levantava um profeta, Israel chorava, Israel vinha para Deus, mas quando o tempo passava, as coisas ficavam favoráveis, eles voltavam a transgredir ao próprio Deus. Respostas falsas. Gosto da literatura de Tim Keller em seu livro Falsos Deuses. Ele aborda algo interessantíssimo sobre a vida de Jonas. Quando você encontra Jonas no capítulo 2, você vê um Jonas de joelho. Perdão, ele estava orando, não sabemos de joelho porque é uma figura de oração. Mas nós vemos Jonas em oração, clamando a Deus. Se você lê a oração de Jonas na barriga daquele peixe, no abismo do mar, você se emociona. Porque é uma oração com palavras fortes, são uma oração com palavras tocantes. Se alguém está escutando Jonas orar, alguém está dizendo: eis a oração de um homem transformado, eis a oração de um homem arrependido, eis a oração de um homem diferente, que entendeu a correção de Deus. Mas quando nós chegamos no capítulo 3, e muito especialmente no capítulo 4, você vai ver um Jonas assentado por fora da cidade, querendo que Deus matasse aquele povo. Você vai ver um Jonas comparando pessoas com abóbora, com aboboreira. Então você percebe, não, Jonas não mudou. Aquilo no capítulo 2 foi uma resposta falsa à disciplina de Deus para a sua vida. Como tem sido a sua resposta a Deus, meu querido irmão? Amados, quantas palavras que nós temos ouvido. Como tem sido a sua reação? É a reação de uma gestante que está dando à luz a vento? Ou é a reação de alguém que verdadeiramente está gerando um fruto, porque encarnou, entendeu, internalizou, está vivendo intensamente uma reação legítima ao que Deus comunicou? Às vezes, a nossa resposta falsa a Deus se dá nas nossas respostas falsas uns aos outros. Porque o Evangelho veio nos comunicar que o que nós fazemos uns aos outros está sendo direcionado ao próprio Deus. Primeira lição, o perigo de nós emitirmos respostas falsas ao que Deus tem falado a nós.
Segunda lição, a possibilidade de nós sermos enganados pelos nossos próprios sentimentos e sofrermos por causas equivocadas. O perigo de nós sermos enganados pelos nossos próprios sentimentos e sofrermos dores por razões erradas. Israel é uma mulher que está sofrendo dores. E na sua mente é uma dor legítima, porque é a dor de uma gestação. O grito é legítimo, porque parece que algo está sendo gerado. O desconforto é semelhante de uma parturiente. Mas quando ele vai dar à luz, a dor não era legítima, porque ele estava sofrendo por nada. Era só por vento. Eram gases, eram flatos. Sofrendo por vento. Mas na sua cabeça, parecia que era algo legítimo. Ei, em que causa que nós estamos sofrendo hoje? Qual é a causa que tem lhe trazido preocupação? Será que esta causa que você tem se preocupado, será que ela é justa? Será que ela é legítima? Em qual direção que eu estou derramando as minhas lágrimas? Será que é legítima esta causa? Será que é louvável estar sofrendo tal dor? Será que é por uma causa nobre? Será que é por uma causa que louva a Deus? Será que é por uma causa que manifesta a glória de Deus? Qual é a causa que eu e você temos sofrido, amado? Qual é a razão da nossa dor? A nossa dor tem sido legítima? Tem sido por uma aflição legítima, verdadeira? Ou nós estamos sofrendo por motivos equivocados? Será que as nossas inquietações têm sido por aquilo que vale a pena? Será que o seu suor que você tem derramado ao longo da sua vida tem sido por uma causa que vale a pena? Será que a direção que você está derramando o seu talento, a sua virtude, o seu dom, será que a causa que você tem perdido algumas noites de sono tem sido uma causa legítima? Ou nós estamos sofrendo dores por vento? Há um clamor de Paulo por Timóteo, dizendo: Timóteo, eu tenho sofrido, mas eu tenho sofrido as aflições de Cristo. Eu tenho sofrido dores, mas eu tenho sofrido as dores de Cristo. Sabe o que isso significa? Eu tenho sofrido pela mesma causa que Jesus sofreu. Esta é a causa que nós estamos sofrendo, amado. Nós estamos empenhados no mesmo alvo, nós estamos empenhados na mesma direção, ou nós estamos sendo enganados pelos nossos próprios sentimentos, e o nosso suor, as nossas dores, as nossas preocupações, as nossas tensões têm sido em torno daquilo que se torna nada, porque é apenas vento em nosso ventre. As nossas orações têm sido por causas legítimas. Os nossos propósitos têm sido por causas legítimas. Ou nós estamos sendo enganados pelos nossos próprios sentimentos. Ninguém sofreu como Jesus. É isso que Pedro vai trazer na teologia da sua primeira epístola. Quando a igreja está sofrendo em perseguição e muita gente está querendo desanimar da fé, muita gente está querendo recuar, muita gente está em conflito, e Pedro escreve uma carta para essa igreja dizendo: gente, vocês estão sofrendo por uma causa justa, vocês estão sofrendo por amor a Cristo.
E esta causa é nobre. E quando vocês estão sofrendo esta causa, há uma glória que repousa sobre vós, lhe dando suporte e condução para ir até o fim. É muito melhor sofrer pela causa de Cristo, disse Pedro, do que sofrer por coisas alheias, por aquilo que não manifesta glória, por aquilo que não traz a vida de Deus entre os homens. Quando você se entristece com as pessoas, qual é a razão desta causa? Ela é legítima. Você se entristece porque o seu ego foi ferido, ou você se entristece porque ele não entendeu o dom que você quis manifestar a ele? Que Deus nos ajude, que Deus nos cure, que Deus nos livre de sofrermos dores erradas, perdermos noite de sonos por motivos errados, colocar a nossa mão naquilo que não vale a pena. É um convite de Jesus dizendo: juntai tesouros no céu, coloca a sua mão naquilo que traz reflexo para a eternidade com Deus. Que os nossos joelhos possam se dobrar por causas que têm relevância na eternidade. Que os teus lábios possam louvar louvores que traz relevância para o reino de Deus. Nós somos convidados a sofrer, mas uma dor justa e legítima. Diga para o teu coração esta noite: seja liberto de sofrer por aquilo que não vale a pena. Conversa com a tua alma esta noite. Seja liberta, alma minha, de derramar lágrimas por aquilo que você não foi convidada a derramar lágrima, mas direcione naquilo que o Evangelho diz que vale a pena, a causa do próprio Cristo. Quando você vê Jesus chorando, isso é forte. Você não vê Jesus chorando porque o seu ego foi ferido. Você não vê Jesus chorando porque o seu orgulho foi maltratado. Quando você vê Jesus chorando sobre Jerusalém, é porque Jerusalém não conseguiu entender, absorver toda a bondade, toda a misericórdia, toda a benignidade que Ele quis levar a Jerusalém. Então Ele chora, não com orgulho ferido, mas por causa de Jerusalém, que não conseguiu absorver a linguagem da graça. Quando ele chora no túmulo de Lázaro, ele chora porque há pessoas ali à sua volta, tomada por incredulidade, não acreditando no poder que Deus tinha para trazer Lázaro dentre os mortos. Qual é a razão das nossas causas? Qual é a direção, qual é a motivação que tem nos levantado do nosso leito todos os dias para a vida? Terceira lição: o perigo de nós estarmos gerando algo que não veio de Deus. Israel estava gestante, mas não foi Deus que deu aquela gestação. Israel estava grávido, mas não foi Deus que tinha colocado lá dentro. Nós somos ligeiros para fazermos planos, projetos e sonhos. Mas a pergunta é: o que nós estamos gerando, quem colocou aqui dentro? Como diz um certo escritor puritano, o perigo que naquele dia Deus olhar para nós e dizer: você fez tudo muito bem feito, só com um detalhe: você não fez o que eu pedi. É a história de um pintor que utiliza todo o seu talento, toda a sua virtude, todo o seu dom para pintar uma parede. Quando ele chega no acabamento, ele percebe que ele pintou a parede errada. O que nós estamos gerando para a vida? Aonde que está a origem disso tudo? Está em nós. Está na nossa vaidade, está na nossa cobiça, está na nossa ambição desenfreada, ou o que nós estamos gerando está vindo do coração do próprio Deus. Eu quero trazer uma notícia
do Espírito Santo esta noite. Que o seu ventre, que a sua vida, que o seu entendimento pode sim ser uma fonte para gerar algo do coração de Deus para a vida. Você não faz ideia do que Deus pode fazer através da sua vida, através da sua casa, através da sua família, para a história em que você está vivendo. E é exatamente aqui que nós esbarramos no segundo texto, quando Paulo nos traz a mesma linguagem de gestação, quando Paulo nos traz uma linguagem de gravidez, de parto, e ele diz: igreja, eu tenho sentido dores de parto, mas são dores legítimas. Estou me contorcendo, mas há algo gerado em mim. E o que é, Paulo, que está sendo gerado em ti? Eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Você sabe o que Deus quer te usar, querido? Você sabe em qual direção que Deus quer usar a tua vida? É que você seja uma madre. Estou utilizando essa linguagem porque ela é bíblica. Somos maduros para entender tudo isso. Deus está utilizando a sua madre para gerar Cristo na vida daqueles que estão à sua volta. Há alguém que precisa que Cristo seja gerado neles. Alguém que precisa entender a mente de Cristo. Alguém que precisa entender a alegria de Cristo. Alguém que precisa entender o compromisso de Cristo. Alguém que precisa entender a paciência de Cristo. Alguém que precisa entender a vida de Cristo. E eles só entenderão quando alguém se dispõe a sofrer dores, até que Cristo seja formado em seus entendimentos, até que Cristo seja formado em suas mentes, até que eles envolvam, até que eles encarnam as virtudes do próprio Cristo olhando para nós. Precisamos de esposos que se dispõem a gerar Cristo na vida de suas esposas. Precisamos de maridos que se dispõem a gerar Cristo na vida de suas esposas, de pais que geram Cristo na vida dos seus filhos, de filhos que geram Cristo na vida dos seus pais, na vida da sua parentela. Cristo precisa ser gerado. Mas quem está disposto para sofrer essas dores? Quem está disposto a sofrer este preço? Quem está disposto a sofrer esta renúncia? Quem está disposto a dizer: oh Deus, eis-me aqui, me usa para que tu apareça na vida daqueles que estão de mão dadas comigo? Pastor Alessandro, como que isso funciona? Como que eu posso gerar Cristo na vida de pessoas? Maria vai nos dar uma direção. Porque literalmente Maria, ela é a madre que gerou Jesus para o mundo. E quando nós olhamos para Maria, nós recebemos um princípio, um norte, uma sinalização. Como isto é possível na nossa vida pela fé? Primeiro, isto só é possível, amado, não com as suas competências. Preste atenção nisso, Deus está ministrando no teu coração. Isto é possível não com as suas capacidades humanas. Porque Maria não gerou Jesus a partir das suas próprias competências. Maria só gerou Jesus porque houve uma intervenção absoluta e total do Espírito Santo sobre ela. Você sabe por que às vezes nós não conseguimos gerar Cristo na vida do outro? Preste atenção. Porque isso só é gerado se a nossa vida estiver totalmente tomada pelo Espírito Santo. Você não vai gerar Cristo na vida do seu esposo falando blá, 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 de segunda a domingo. Não.
Você não vai gerar Cristo na vida dos seus filhos e falar blá, 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 blá todos os dias em que ele te frustrar. Nós geraremos Cristo na vida das pessoas quando o Espírito Santo toma a nossa vida por inteiro. E o que sair de nós não vai ser fruto de nós mesmos, mas vai ser os lábios do próprio Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí alguém pergunta: por que é que eu falo tanto e não resolve? É porque é você que está falando. Deixa o Espírito Santo tomar os teus lábios e tu verás Cristo sendo formado na vida de alguém. Há uma cronologia de Paulo falando aos Gálatas a respeito de andar no Espírito, de ser guiado pelo Espírito e de viver no Espírito. Veja, andar, isso fala de normalidade, porque a normalidade do nosso dia a dia é correr ou é andar? Andar. Isso significa que o convite do Evangelho é você viver uma vida cheia do Espírito Santo na normalidade da vida. Não espere feriado, não espere um dia em que o sol vai brilhar diferente, o vento vai soprar de uma maneira diferente, você diz: é hoje que eu tenho de ser cheio. Não, é na normalidade. É na normalidade da vida. Andar. Mas não basta apenas andar, porque tem muita gente andando, mas está andando em direções erradas. Então Paulo disse: andai, mas sede guiados pelo Espírito. Mas não é apenas ser guiado, é viver de uma maneira plena. Billy Graham disse algo assim que ele é assustador o que ele diz. Mas eu vou fazer uma transliteração para o nosso entendimento. Ele disse que se o Espírito Santo fosse tomado de algumas, olha a minha colocação, de algumas igrejas, 90% das atividades da igreja, dessas igrejas, ficaria inalteradas. Isso significa dizer que 90% dessas igrejas, ou de algumas igrejas, 90% não é obra do Espírito. Faz pelo seu próprio braço, pela sua própria competência e capacidade. Agora olha para mim aqui. Se o Espírito Santo for tirado da sua vida hoje, o que muda em você? Será que o seu sorriso vai mudar? Será que o brilho dos seus olhos vai mudar? Será que o aperto das minhas mãos vai mudar? Será que o meu abraço vai mudar alguma coisa? Ou tudo isso que eu estou emitindo é apenas fruto de mim mesmo? Que o Espírito de Deus povoa cada espaço da nossa vida. Que o Espírito Santo preenche cada lacuna do nosso entendimento, porque apenas pelo Espírito que Cristo é gerado na vida de alguém. Que o Espírito Santo esteja no teu abraço, para que quando você abrace alguém, este alguém sinta como é ser abraçado pelo próprio Cristo, e sinta o desejo de abraçar desta maneira. É assim que o Espírito Santo vai gerando nele, é assim que o Espírito Santo vai gerando nela, que o Espírito Santo nos toma, nos envolva nesta dimensão, e Cristo será gerado no ambiente em que Deus tem te plantado. Quem entende a palavra do Senhor esta noite? Mas é pelo Espírito, é pelo Espírito. Precisamos investir tempo. Precisamos investir tempo para entrarmos na presença de Deus, vivermos na presença de Deus sem reservas. E dizer: Espírito Santo, eu não quero ir para o meu trabalho se não for para ser guiado por Ti. Eu não quero levantar para a vida acima das minhas competências, porque elas são limitadas demais. Eu quero ser guiado, eu quero andar, eu quero viver tomado pelo Teu Espírito. Então Cristo será gerado na vida de alguém do teu caminho. Mas mesmo que o Espírito Santo gere isso, temos o desafio que Jesus nunca é gerado em um tempo favorável.
Jesus nunca é gerado em um tempo favorável. Porque quando o anjo veio a Maria pedir licença no seu ventre, aquele era um tempo desfavorável. Isaías disse que a terra era seca. Havia muitos movimentos messiânicos. Gamaliel vai falar de Teudas, Gamaliel vai falar de Judas, não que traiu Jesus, um outro, que foram líderes que se levantaram como o Messias. Havia uma sede em Israel de ser liberto pelo Império Romano, e era o Messias que faria isso. Então, de vez em quando, levantava alguém surtado, dizendo: eu sou o Messias, e eu vou livrar Israel do Império Romano. Acabava morto pelo Império Romano. Maria sabia disso. Maria testemunhou algumas dessas experiências. Era um tempo em que a política, em que a moral, em que a espiritualidade, tudo era desfavorável à vinda do Messias. Estava tudo corrompido, estava tudo distorcido. Mas Deus escolheu aquele tempo para Maria gerar Jesus. Ei, não tem essa pessoa no seu caminho que está na pior fase da vida dele e na vida dela? Eis um tempo em que Deus escolheu para você sentir dores de parto, para que Cristo seja gerado nele e seja gerado nela. Não espere momento. Eu vou esperar ele melhorar para então eu começar a gerar. Isso não funciona. É no tempo desfavorável, é numa terra seca. Eu vi ele subindo como uma raiz em terra seca. Tudo era contrário, mas Maria gerou Jesus. José vai tentar largar Maria. Sim, algumas pessoas vão dizer que você está meio que surtando. Você continua amando ele, você continua amando ela. Você voltar a dar atenção, você interceder por ele. Você colocar o seu coração na presença de Deus, para que Cristo liberte ele, deixa disso. Mas não dê ouvido, sinta as dores de parto. Cristo vai ser gerado, sim. Cristo vai ser gerado, sim. Terceiro informação de Maria é que Jesus só foi gerado quando ela disse para o anjo: eis aqui a tua serva. Cristo só é gerado num coração de servo. É tempo de servir. Por que eu não estou conseguindo gerar Cristo, estou gerando apenas vento? Talvez a convicção de servo, o sentimento de Cristo precisa reinar em mim. Porque Maria não gerou Jesus para ela. Ela não teve esse gostinho. Ela não teve esse gostinho muito cedo. Jesus vai romper. Pergunta para uma mãe se viver com filho 30 anos é muito. 30 anos na vida de uma mãe para com filho passa rápido demais. Por isso que os pais chamam os meninos até hoje, estão de barba branca, cabelo branco, e falam: meu menininho, minha menininha. Não passa o tempo, é criança. 30 anos é um bebezinho para o papai e para a mamãe. Jesus viveu 30 anos, e houve um rompimento ali. Jesus veio para uma missão muito mais profunda. Maria gerou Jesus, não foi para ela, foi para o mundo. Sentir dor para algo que é seu, às vezes vale a pena. Aliás, é o que o homem natural faz. Mas o Evangelho nos convida a sofrer dores de parto. Não por nós, mas por pessoas. Por pessoas que estão clamando por uma luz. E aqueles que estavam nas trevas, nas regiões das trevas, viu uma grande luz. Há pessoas esperando que Cristo seja formado nelas.
mas depende de pessoas que estejam dispostas a sofrerem dores de partos. Pessoas que sejam longânimas, pessoas que derramam lágrimas, pessoas que sejam perseverantes, pessoas que vão até o fim. Só um coração de servo que está disposto a tal compromisso. Só um coração de servo que está disposto a colocar a mão nesta causa. Amém? Eu quero orar com você. Nós teremos o nosso momento, com a permissão do pastor, ficamos em pé. Leve isso para o teu travesseiro. Essa palavra, ela vem andando dentro de mim há alguns dias. Tenho compartilhado em casa, eu tenho orado, Deus, tem misericórdia. Não deixa eu gerar vento na vida de alguém. Não deixa eu abrir a boca para as pessoas e elas ficarem inalteradas. Nós não fomos chamados para isso. Não deixa que eu venha tocar em alguém e elas permanecerem intactas. Nós não fomos chamados para isso. Quantas pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nós gerarmos Cristo nelas. Mas como não é favorável, precisa de sacrifício. Mas na verdade esse sacrifício é privilégio. Quando Maria vê Jesus ressuscitado, quando ela entende verdadeiramente tudo o que aconteceu, não teve nenhum outro privilégio. Sofra as aflições de Cristo. Valerá a pena. Espírito de Deus, nos rendemos a Ti. Eu sei, Deus, que é muito fácil nós ficarmos com sintomas aparentemente legítimos, mas dentro de nós não há nada eficaz. É muito fácil eu abrir a minha boca a favor de uma causa e essa palavra não produzir nenhuma transformação. É muito fácil. Mas Tu não chamou nós para isso. Tu não chamou esta mulher para gerar vento para esta casa. Tu não chamou este homem para gerar vento para este serviço. O Senhor não chamou esta família para gerar vento nesta vizinhança. O Senhor não chamou este homem para gerar vento para esta igreja, para este reino. O Senhor nos chamou para gerar vida. E não é qualquer vida, é a vida de Cristo, é o Verbo encarnado, é a vida em abundância, é uma vida que transforma, é uma vida que nos faz viver a vida do próprio Deus. Pai, nos mova, Espírito Santo, nos mova, nos mova. Há uma inconformidade dentro de nós não estamos conformados, nós precisamos, nós devemos, nós necessitamos sermos transbordados, derramados de Ti, porque somente assim nós teremos a condição de gerar Cristo. Eu sei que vai chegar momento em que a estalagem vai estar cheia. Eu sei que vai chegar momento em que haverá situação que parece que vai abortar, mas nos faz a permanecer firme até que Cristo apareça, em nome de Jesus, querido irmão, em nome de Jesus, querida irmã, seja cheio do Espírito Santo para gerar Cristo na vida das pessoas que Deus tem colocado no seu caminho, em nome de Jesus. A tua madre, o teu entendimento, a tua mente, o teu coração é chamado para gerar Cristo. Somente um coração de servo é possível isto acontecer. Então diga a Deus: eis aqui o teu servo, cumpre em mim a tua palavra. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.